Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Quero, mas não consigo. Esta frase é a frase que está nos lábios de muita gente. Muitas pessoas que querem, não só com respeito à vida amorosa, mas qualquer coisa na vida. Mas o nosso trato aqui é da vida amorosa. E quantas pessoas falam: Cristiane, eu quero me casar, mas não consigo. Eu tenho o sonho de me casar, de formar uma família, mas até agora esse sonho me escapou, tem me escapado pelos dedos. Quantas pessoas casadas querem parar de brigar, querem ter paz no relacionamento, mas não conseguem. Querem parar de ser ciumentas, querem parar de ficar insegura, bisbilhotando o celular do parceiro, da parceira, mas não conseguem. Ou seja, elas sabem o que elas têm de fazer, o que elas querem ser e ter, mas elas não conseguem fazer a ponte entre onde elas estão e onde elas querem estar. É aquela coisa, né? Quando você já viu, você já fez o que você não queria fazer. E até problemas assim mais profundos, né, Renato? Quantas pessoas, quantos homens não conseguem parar de trair suas esposas? Eles até gostariam, amam suas esposas, gostariam de ser fiéis, mas de repente já estão lá conversando com alguém no Facebook, né? Então, quer dizer, por quê? Por que a pessoa não consegue? O que está faltando? Ela quer. Quer dizer, aquele ditado, querer é poder, não é bem verdade. Porque a pessoa até quer, mas ela não consegue. Quer dizer, o querer não é poder para muita gente. E não só isso, mas quando a pessoa olha para os lados e ela vê outras pessoas conseguindo o que elas querem, né? Ela olha a colega, olha a amiga, olha o parente, as pessoas do seu círculo social conseguindo aquilo que ela sempre sonhou conseguir. E ela se pergunta: meu Deus, por que aquela pessoa consegue e eu não consigo? Qual o segredo? Qual a dificuldade? Aí a pessoa começa até às vezes a se perguntar: será que há alguma coisa errada comigo? Será que eu sou uma pessoa diferente? Eu sou uma pessoa incapaz? Por que eu não consigo? Então, estas questões precisam ser resolvidas. Porque se você quer uma coisa e luta muito por ela, mas não consegue, outras pessoas conseguem, então realmente alguma coisa está errada em algum lugar. E é sobre isso que nós vamos falar na palestra desta quinta-feira. Quero, mas não consigo, que é o tema da nossa palestra. Se você quer se casar, sempre quis, sempre teve esse sonho, mas nunca conseguiu. Se você está em um relacionamento, mas não consegue resolver os problemas dele. Você está casado, casada, e não consegue, mesmo depois de ter realizado o sonho do casamento, ser feliz no casamento. Porque uma coisa é se casar, outra coisa é ser feliz no casamento. Então, se você deseja saber o porquê e como fazer essa mudança, esteja com a gente na Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu estaremos nesses dois horários, neste novo horário pela manhã, às 10 da manhã, para você que prefere o horário matinal, e também às 8 horas da noite. Mais detalhes, você pode agora acessar terapiadoamor.tv, o site terapiadoamor.tv, ou ligue para 011 3573 3535. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Eu e meu esposo estamos juntos há 6 anos. Ele sempre bebeu, mas agora ele está bebendo mais. Sai de dia com os amigos e volta só à tarde ou então de madrugada. Não atende o celular. Eu tenho sido paciente com ele, converso, às vezes brigo, porque tem hora que a gente não aguenta, né? Mas mandei ele embora, porque ele chegou em casa de manhã sem aliança. Eu perguntei o porquê pra ele, se ele esteve sem aliança. Ele disse, porque sim. Aí eu não aguentei, me senti decepcionada e mandei ele embora, porque eu não esperava isso dele, né? Não tá sendo fácil, eu tô triste, tô sofrendo pra caramba por estar sem ele. Nunca fiquei separada dele, desde 6 anos que eu tô com ele. Ele sempre foi um marido muito bom pra mim, nunca deixou faltar nada.
mas ele diz que eu reclamo muito, porque ele sai com os amigos. Só que ele não compreende os horários dele, ele quer fazer o que ele quer, a hora que ele quer. E eu tenho que aceitar, e ele já não atende o telefone quando eu ligo, mas eu preciso de um conselho. Bom, você já fez o primeiro passo. Você já disse para ele, não quero mais assim. Renato, ela fez uma coisa certa, que ela pensa que é errada, né? Você vê que ela mandou o áudio pra gente para perguntar, o que eu faço? Quer dizer, ela já fez o que ela tinha que fazer. Realmente, você não pode aceitar que ele saia e volte de manhã e não dê nenhuma satisfação para você. Ele é um homem casado. Ele deve satisfação a você. Você é a esposa dele. E se ele não quer dar satisfação, então é porque ele não é para estar ali. Você não é para estar ali nesse relacionamento. O único erro dela foi ter esperado 6 anos para fazer isso. Exatamente. Então você está certa em fazer isso que você fez. E não fique pensando, porque eu sei o que acontece. Depois que a pessoa fala assim, então vou embora, né? Aí vem a saudade, Renato. Vem a saudade, aí vem aquelas memórias daqueles momentos bons. Uhum. Que ele estava em casa, que ele falou aquilo para ela, aquelas palavras bonitas e tal. Quando ela vai para a cama à noite, está vazia a cama, né? Sábado à noite, ela não tem ninguém ali com ela. Ela fica olhando para os lados e tem, né? Aí que aparece todos os casais do mundo, né? Uhum. Fica olhando para todos os casais, vai no shopping, tá um casalzinho se beijando. Então, ela fica pensando, puxa, será que eu fiz a coisa certa? Mas, veja bem, você não tem outra opção no momento. Você não tem como mudar. O seu marido não quer mudar ainda. Então, você tem que mudar. Você tem que fazer alguma coisa a respeito. E nós temos falado sobre isso, né, Renato, na palestra das quintas-feiras, sobre a liderança tanto do homem quanto da mulher. Que muitas pessoas, às vezes, deixam a liderança na mão daquela que não quer fazer nada a respeito do relacionamento. Você precisa, às vezes, quando a outra pessoa não toma a iniciativa, você precisa tomar a iniciativa. Por exemplo, ele já era para ter feito algo sobre esse vício, essa dependência do álcool que ele tem. Porque é uma dependência. Se ele sai de madrugada, fica a noite toda, volta de manhã e está piorando, você falou que está piorando. Quer dizer, a situação está se agravando. Ele está vendo isso, mas não faz nada a respeito. Então, você teve de fazer, você teve de dar o primeiro passo. Olha, chega, acabou, para aqui. Então, você agiu certo. Ele quer que você se sinta culpada por ter feito isso e que você aceite esse comportamento dele. Não, você não tem que aceitar esse comportamento dele. Agora, se ele quer o casamento de volta, então ele vai ter de acompanhar você neste passo que você tomou, de mudar a situação do casamento. Olha, então eu vou buscar ajuda, eu reconheço que eu tenho um problema de alcoolismo, que eu sou viciado no álcool e eu vou mudar. Se ele não der este passo, então você vai se manter na sua posição. Não, eu não vou me sujeitar a isso. Acabou. Não quer dizer divórcio. Nós não estamos falando aqui você vai se divorciar dele por causa disso. Não, mas você não vai se sujeitar a ficar fazendo esse papel de mulher que fica esperando o marido à noite em casa, de mulher que fica tolerando toda essa cafajestagem do marido e com cara de paisagem em casa. Você não vai aceitar isso. Você tem que colocar a sua posição, o seu pé no chão e dizer não. A mulher tem que aprender a dizer não. Porque se ela não sabe dizer não para o marido, ele vai ultrapassando os limites, até que não existe mais casamento. Então, o único erro que você cometeu aqui foi não ter feito isso lá atrás. Mas você fez isso agora. Então, mantenha a sua posição. Você não precisa, se há um erro que talvez você possa estar cometendo, é você se tornar a chata, é você ficar brigando com ele. Porque você faz isso? Não quero. Você ficar fazendo papel de chata. Não tem necessidade de fazer papel de chata. A única coisa que você precisa fazer é ser firme. Ser firme. Você pode ser dócil, você pode ser carinhosa, você deve falar de forma respeitosa para com ele, mas firme. Meu amor, eu te amo.
mas eu não aceito, eu odeio o teu vício. Eu te amo, mas odeio a bebida. Porque por causa dela, nós estamos tendo este problema. Eu estou pronta para te receber de volta, mas sem a bebida. Vamos lutar juntos. Quando você quiser lutar junto comigo, eu vou lutar junto com você. Então, você não precisa ser a chata, brigar, ficar falando bobagem, mas seja firme na sua posição. Enquanto ele está resistente a procurar ajuda, você pode fazer algo. Além de você ter dado a ele esse ultimato, você ter saído desse relacionamento temporariamente, você pode orar por ele. Você pode buscar ajuda espiritual por ele. E existe um trabalho chamado Cura para os Vícios, que é feito todos os domingos. Você pode acessar o site viciotemcura.com. viciotemcura.com. Aí na sua cidade tem esse trabalho. E você pode começar a fazer esse tratamento para ele, mesmo que ele não queira. Claro que você pode convidá-lo, porque esse tratamento tem tido muito sucesso. Muitas pessoas têm sido curadas dos seus vícios, inclusive pessoas que não vinham nesse tratamento, mas que através do irmão, da filha, do pai, da mãe, eles têm conquistado a libertação disso. Isso. E na terapia do amor também os casais que estão passando por essa luta têm recebido ajuda. E você vai acompanhar agora as histórias de algumas pessoas que têm sido ajudadas e vencido seus problemas através disso. Miriam conheceu o atual marido na adolescência. Depois de alguns anos de namoro, eles casaram. O problema é que os dois não estavam maduros o suficiente para assumirem o relacionamento. Posso falar que eu era um homem muito machista. Daquele assim que acha que o negócio é só ser provedor e tá bom, a mulher se vira com o resto. E isso fazia com que eu me afastasse cada vez mais dela em termos de sentimento. Em meio a todas as dificuldades, ela engravidou da primeira filha. Quando a nossa filha nasceu, ela nasceu no mês de abril. Em junho ele terminava um curso. Então ele esperou de julho até dezembro. Janeiro ele começou de novo, então estava sempre ausente. Foi então que Emerson pediu o divórcio. Eu falava, trabalho, estudo direto, né, sempre correndo atrás. E eu olhava e falava, não tenho tempo para mim, eu quero jogar bola, reclama que estou jogando bola. Eu quero sair com os amigos, bater um papo, tal, ela reclama também. Quer saber? Vou chutar o balde e aí eu vivo sozinho, solteiro, eu não vou ter ninguém para ficar na minha cabeça ali. Tem hora para chegar em casa, você tem família, não sei o quê. Como nós casamos cedo, com 19, 20 anos, aí pesava, com 24, 25. Depois que o marido saiu de casa, ela descobriu que estava grávida novamente. Quando ela me contou, aquilo mexeu comigo. Eu falei, caramba, vou ser egoísta desse tamanho, de sair de casa. Ele ficou 3 meses fora de casa. Aí ele falou que ia voltar. Eu falei que ele não deveria voltar porque eu estava grávida, porque isso não é motivo para sustentar uma relação. Acabou que ele voltou para casa. A filha nasceu, ele voltou para casa e mesmo assim... Eu continuava chegando tarde em casa, chegava de madrugada, ficava na casa dos amigos e tal. E tanto é que durante a gestação dela, perto de ganhar o neném, eu cheguei, era 3 horas da manhã, ela passando mal em casa. Né? Aí, e mesmo assim a ficha não tinha caído. A gente não brigava, ao contrário, a gente se afastava. Ficava sem se falar, eu principalmente não falava o que eu pensava em relação a ela, o que estava acontecendo no nosso casamento, e isso só ia afastando cada vez mais a gente. Miriam não aguentava mais a situação. Cheguei para ele e falei, eu quero o divórcio. Aí ele olhou para mim como se o chão tivesse aberto. Ele falou, mas como assim? Eu falei, eu quero o divórcio. Hoje eu me vejo uma mulher sozinha. Quando ela me pediu o divórcio, eu falei, caramba, peraí, o que está acontecendo, né? Ela está me pedindo, mas eu sou um homem tão mau, assim, tão ruim. Aí eu perguntei para ela, tá, mas o que eu posso fazer para reconquistar, né? Para conseguir de novo o nosso casamento? Para alcançarem a transformação total, ela decidiu ir até a terapia do amor com Renato e Cristiane Cardoso. Aquilo foi mudando. Né, vai ouvindo, você vai assimilando, você vai entendendo. A gente tem aprendido que assim, é caminhar junto, é jogar no mesmo time, não é competir um com o outro. O aprendizado que a gente tem aqui transmite muito isso, de você
passar para a pessoa o que você sente também por ela. Porque falar, eu te amo e virar as costas não resolve, você tem que demonstrar. Hoje a gente sente que as coisas são verdadeiras, são desapegadas de passado, né? É aprender a olhar para hoje e para a sua escolha de estar aqui. Ter dificuldade para realizar o que se deseja é mais comum do que se imagina. Então, o caminho mais fácil parece ser desistir. Então, você se julga incapaz e não encontra forças para conquistar os objetivos. Você quer, mas não consegue. Até quando você vai viver desejando tanto e conquistando quase nada? Conquistar é uma questão de atitude e essa é a oportunidade para você começar a ter sucesso na vida amorosa. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Informações acesse terapiadoamor.tv, lembrando que a entrada é gratuita. Eu não acreditava no amor, eu não acreditava que eu iria um dia me casar. Eu tive uma depressão muito profunda. E aí a minha mãe já tinha me convidado para vir na terapia, eu já sabia da existência da terapia durante 6 anos. E eu neguei, eu falei, não, eu não vou, não quero ir. E infelizmente foi o meu fundo de poço, aí que eu decidi vir à terapia do amor. E aqui eu comecei a me curar, a me tratar e ver que tinha jeito para mim. Cheguei na adolescência, não tinha problema. Eu ficava com uma, ficava com outra, participava de orgia, de tudo, não tinha. Tanto que aos 18 anos eu fui pai, não de uma esposa, de uma aventura. Fui pai e depois, aos 20, me casei com outra mulher já em outro relacionamento. Me casei, esse casamento foi frustrante. Eu busquei conselho aonde eu não devia e acabei me separando, saindo de casa. E aí, continuei. Vivia numa vida errada, completamente não tinha compromisso com ninguém, já chegava na balada, ficava com uma aqui, deixava essa daqui que era namorada ir embora, pegava outra, e assim ia a minha vida. E aí eu conheci uma pessoa que eu achei, poxa, essa daí vai dar certo. Aí acabei me casando, me casei com ela, tudo errado de novo, começou tudo errado. Ela falava constantemente, qualquer dificuldade ela falava de divórcio. Eu tive uma reunião que nós já nos conhecíamos de vista, só que eu achava ele arrogante, achava ele chato, achava ele tudo. Nem conversava com ele. Eu falei, esse menino é muito chato, não quero nem conversar com ele. E nós tivemos uma reunião e ali eu tive que conversar com ele, né? Eu tive que conversar com ele. Ele falou assim, olha, eu sei que você é advogada, você pode fazer o meu divórcio? E ele frustrado, ele, assim, a posição dele, até com os ombros rebaixados, ele estava muito mal. Aí eu falei assim, eu posso te ajudar. E ali eu fiz uma orientação como profissional. Eu falei, olha, mas você tem certeza que você quer se divorciar? Por que você não tenta? É isso mesmo? Você tem uma filha? Então, dei aquela orientação. Ele falou assim, não, porque houve uma traição e não tem mais jeito. Eu estou decidido a fazer o divórcio. E ali, depois, eu dei uma orientação pessoal. Eu falei, então, por que você não vai na terapia do amor? Para você se curar. Aí ele começou a ir. Eu conhecia a terapia, eu sabia da existência da terapia, sabia que ajudava, sabia que podia, mas eu tinha um orgulho dentro de mim. Eu achava que eu podia resolver sozinho aquela situação, que era uma vergonha aí, que a terapia não era para isso, era só para arrumar namorado. Aí, quando eu cheguei nela, falei com ela e ela me falou, me abriu os olhos. Depois de um tempo, eu comecei eu percebi que ele estava mudado, porque ele começou a fazer a terapia, eu falei assim, nossa, ele está tão diferente, né? Aí eu comecei a me interessar por ele. Eu percebi que ele não é aquele homem arrogante, chato, que eu achava que ele era. Ele é muito amoroso, é um homem maravilhoso. Tudo que não tem em mim, há nele. Ele me completa. Então, aí nós namoramos, noivamos e casamos e continuamos fazendo a terapia. O meu sonho foi realizado, né? Então, hoje eu tenho um príncipe dentro de casa. Não é mais um sapo, ele não é um sapinho, ele é um príncipe, né? Então, ele é paciente, ele é amoroso. Eu era uma pessoa que vivia para o trabalho
não tinha atenção com a família, não me preocupava em ser carinhoso, em ajudar em casa, por exemplo. Então, aí, as palestras começou a me mudar. Tinha o livro Casamento Blindado, eu procurei o livro Casamento Blindado, e quando eu me separei, eu não queria mais saber de casamento, porque dentro de mim, eu fazia as pessoas infelizes. Eu não queria fazer mais uma pessoa infeliz. Não queria, vou me casar de novo, tirar a moça de dentro da casa dela. Não queria me envolver, eu não queria saber. Só que eu fui porque, quando ela falou da terapia, eu falei, poxa, eu preciso me levantar. Então, eu cheguei na terapia para me curar. E a terapia me mudou. A palestra me mudou e hoje eu sou o príncipe. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento. Traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor, o amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Eu namoro há 3 anos e pouco, só que o meu namorado, ele nunca se divorciou pra gente casar. Só que a gente já até morou junto durante 1 ano. Só que aí ele tornou voltar a morar na casa dele, com a ex dele. Ele fala pra mim que não tem nada com ela, que é apenas por causa da filha dele. Mas no fundo, eu acho assim, que filho não prende ninguém, entendeu? E eu queria saber como é que eu faço, assim, pra mim fazer ele decidir o que ele quer da vida dele, entendeu? Ou se ele quer ficar lá, ele ficar lá de vez com ela e pronto, e me deixar em paz, ou se quer ficar comigo, esquecer ela e ficar comigo, entendeu? Porque do jeito que tá, não dá. A gente já vai fazer 4 anos nessa enrolação. Até no psicólogo ele tá conversando. Eu queria que vocês me ajudassem, Cris. Mas primeiro a gente vai soltar os cachorros em cima de você. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Você começou um relacionamento com ele, ele ainda era casado. Talvez, eu não sei se ele ainda estava morando com a esposa, tendo relacionamento com a esposa. Talvez ele estivesse separado, mas para todos os efeitos ele ainda era casado. Você mesma disse. E foi morar com ele nessa situação. Você se sujeitou a morar com um homem casado, com a sua situação indefinida, por 1 ano. Agora ele volta para a casa da esposa dele, a título de eu estou aqui por causa da nossa filha, e você ainda continua esperando. Ela quer justiça, enquanto que ela é a injustiça, a própria injustiça. Você, amiga, você começou um relacionamento errado, com um homem casado. Você tirou aquele marido daquela mulher. Ele também quis, né? Mas você faz parte dessa coisa ruim que vocês fizeram. Esse erro que vocês cometeram. Porque você quis que ele largasse a família dele, porque ele já tinha essa filha, né? Você quis que ele largasse a família dele para ficar com você. E você até foi morar com ele para ver se segurava ele com você. Não segurou, porque ele voltou para a esposa dele, né? Então agora você fica aí levantando a bandeira de justiça. Poxa, isso não é justo. E ele tem que se resolver. Peraí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Você que tem que se resolver, você que tem que decidir. Você vai continuar sendo essa amante? Porque você é uma amante. Você tem sido amante. Você pensa que é um namorado. Não é namorado, não. Você é amante dele. Você está errada. Você está querendo algo de outra pessoa. Você está querendo o marido de uma outra mulher. O pai de... Você quer um homem de família para ficar num relacionamento com você. Aí ela deve estar dizendo assim, não, mas eles não se dão bem mais. Eles já estão separados, ele não quer mais nada com ela, Nem ele já você falou. se dá bem, né? Olha só, olha para vocês dois. Vocês não estão se dando bem. Vocês não estão se dando bem. A questão não é se ele tem mais alguma coisa com ela ou não. A questão é que a situação dele com ela está indefinida. E você não tem que se meter nesse relacionamento aí indefinido. Você está errada. Você está errada. A decisão tem que vir de você. Não é você que vai fazê-lo decidir, não. É você que tem que decidir. Tomar vergonha na cara e dizer, olha, eu vou sair dessa situação porque é vergonhosa. Eu me envolvi com uma pessoa indefinida. Isso quer dizer que eu também sou indefinida. Então você tem que se definir, assumir o caráter de uma mulher de caráter, honesta, idônea, justa, para você ter a dignidade de ter alguém que vai merecê-la e que você mereça também. E uma dica final, se você acha que a pessoa vai ser fiel a você, uma pessoa que não foi fiel à esposa vai ser fiel a você, você tá maluca. E se você tem uma pergunta e quer a nossa sinceridade brutal, pode escrever, pode enviá-la para o programa através do site escoladoamorresponde.com. Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com. casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. Se você não arrumar tempo para o amor não terá tempo para você. Isso é fato. Você anda tão atarefado com a sua carreira que na sua agenda não existe espaço para conhecer alguém. É trabalho demais e dividir a vida com uma pessoa pode atrapalhar os seus planos. O tempo é inimigo de quem tem problemas com o amor. Se você não tem tempo para cuidar do seu casamento, consequentemente terá tempo para o divórcio. Se você não tem tempo de investir na sua vida amorosa, terá tempo para as frustrações. A vida passa rápido e envelhecer na solidão certamente é triste demais. Dê tempo para o amor e ele lhe retribuirá. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Lembrando, você pode enviar a sua pergunta pelo site escoladoamorresponde.com. Eu fiquei casada com o meu esposo há quase 7 anos
E a gente estava vivendo momentos muito difíceis na nossa vida. Já não tinha mais carinho, já não tinha mais atenção nem nada. E eu resolvi, por uns momentos da minha vida, eu trair. E eu me arrependi depois disso. Só que ele não havia me perdoado. Das vezes que eu tentei falar, conversar com ele, ele só me maltratava mal, verbalmente. E assim, por conta dessa situação, eu acabei ficando com a pessoa que eu havia traído ele. Mas hoje não estou feliz. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo na minha vida hoje, eu não tiro ele da minha cabeça, o meu ex-marido. E ele sofreu um problema no início do ano, teve problemas de saúde muito sério. E ele esteve internado, tudo. E a família dele me julgou muito por conta disso, disse que era minha culpa o que ele estava vivendo. E assim, eu queria uma orientação, o que eu devo fazer da minha vida, porque eu não estou feliz. E eu estou desorientada, sem saber o que eu devo fazer, me ajuda. Você já percebeu que ninguém que trai, diz que foi a melhor coisa que fez na vida? Já percebeu isso? Pode ver, você que já traiu sabe disso, mas você que nunca traiu, procure ver as pessoas que traíram seus cônjuges. Você vai ver que sempre, tá bom, pode até haver um maluco por aí, sempre tem um doido, sempre tem alguém estranho, que vai dizer, não, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, traí meu marido, traí minha esposa, melhor coisa, destruir minha família, excelente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sempre vai ter um maluco que vai falar isso, mas 99,9% das pessoas que traem, depois se arrependem amargamente. Elas descobrem que aquilo foi a maior enganação. Elas foram enganadas pelo próprio coração, pelos sentimentos, pela adrenalina, e se deixaram levar por aquela aventura e depois se arrebentaram. Viram que não valeu a pena. Como a nossa aluna, que está aí dizendo que por causa de um casamento ruim, que durou 7 anos, ela acabou traindo o marido e indo morar com este amante e hoje está amargamente arrependida. Está sozinha hoje, infeliz, né? Infeliz, sozinha. Bom, agora o que ela tem que fazer? Ela tem que olhar para frente, porque ela não vai mudar o que aconteceu lá atrás. E o que parece que o que ela tem feito, que tem prejudicado muito mais o erro, é porque ela está ainda olhando lá atrás, ela ainda está focada no que aconteceu, no erro dela. Não há mais como você consertar esse erro. Você traiu, você errou, você fez escolhas erradas, mas agora você tem que olhar para frente. Não que você não esteja arrependida, não. Não é porque às vezes a pessoa erra e ela pensa assim, se eu olhar para frente é como se eu estivesse achando que eu não estivesse arrependida do que eu fiz. Uhum. Então eu tenho que ficar olhando para trás, eu tenho que ficar presa naquilo que aconteceu, eu tenho que ser uma pessoa deprimida, eu tenho que ser uma pessoa que nunca mais vai ser a mesma porque eu errei, sabe? E isso é errado. Isso é errado. Você errou, tá? Mas você não pode fazer nada a respeito desse erro agora. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para frente. Você tem que viver a sua vida, que você não tem vivido a sua vida. Você está olhando para o seu ex, você está focando nele, você só pensa nele. E o que você tem que fazer é esquecer ele. A questão é, ele quer uma volta? Pois é, pelo que eu entendi do áudio, ele não quer uma volta. Ele ficou doente e tal, mas ele não quer. Então, mesmo que amanhã ele queira, ele só vai querer quando ela estiver bem, porque ela também está doente. Ela pode não estar numa cama, você pode não estar num hospital, mas você está doente. A pessoa que fica olhando para trás, fica olhando para o passado, ela está doente. Ela não anda para frente. Ela é uma pessoa difícil, amarga, triste. Ela se isola, sabe? Não tem predicados positivos para um bom relacionamento com ninguém. Uhum.
Então, primeira coisa que você tem que fazer, olhe para frente. Como assim, Cris? Nesta quinta-feira, nós vamos falar com pessoas que estão nessa condição. Não conseguem fazer alguma coisa. Você gostaria de olhar para frente, você gostaria de deixar o passado, mas você não consegue? Eu quero que você venha nesta quinta-feira na palestra da Terapia do Amor. Nós vamos ajudar você a olhar para frente. Você que quer, mas não consegue. Você sabe que é o certo a fazer, mas você não consegue. Você insiste a fazer o errado. Você insiste a ficar olhando para o passado, vendo a vida do seu ex, se ele ou ela já está envolvido em outro relacionamento. Você sabe que faz mal ficar lembrando, ouvindo músicas do passado que fazem você voltar ao passado, mas você não consegue parar de fazer isso. Você sabe que te faz mal, mas você não consegue. Então, nesta quinta-feira, nós vamos trabalhar para ajudar você que quer, mas não consegue vencer, superar isso na sua vida. E no caso da aluna que nos fez a pergunta, então não é que seja impossível a restauração desse casamento. Se o seu marido quiser, seu ex-marido quiser a mudança, te aceitar de volta, é possível. Vocês dois vão precisar mudar. Vocês dois vão precisar ajuda, especialmente você. Mas agora a ajuda começa com você se restabelecendo para que você se torne uma pessoa em condição de recomeçar o casamento, tá bom? Começa com você. Nós vamos a uma pausa e já voltamos com mais perguntas dos nossos alunos. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Ter dificuldade para realizar o que se deseja é mais comum do que se imagina. Então, o caminho mais fácil parece ser desistir. Então, você se julga incapaz e não encontra forças para conquistar os objetivos. Você quer, mas não consegue. Até quando você vai viver desejando tanto e conquistando quase nada? Conquistar é uma questão de atitude e essa é a oportunidade para você começar a ter sucesso na vida amorosa. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Nós temos um exemplo aqui de alguém que quer, mas não consegue. Veja só, o Márcio nos escreveu. E ele diz: tive 2 casamentos, sempre regados a mentiras e traições. No último, fui traído e perdi tudo. Hoje tento me refazer, mas continuo a fazer as mesmas coisas. Não atraio, mas brigo por causa dos meus filhos e não consigo mudar. Preciso de ajuda, pois a minha esposa é uma bênção, mas eu estou perdendo-a. Bom, Márcio, você tem consciência dos seus erros, consciência das mentiras, das traições, você tem consciência das brigas, mas você não consegue mudar, deixar de praticar isso. Acabou também sofrendo, provando um pouquinho do seu próprio remédio quando ela, a sua atual esposa, te traiu.
E você quer mudar, mas não consegue. Então, muitas pessoas não entendem que é como se elas estivessem programadas para errar. É como se a vida tivesse programado as pessoas para errar. Elas sabem que estão errando, sabem das consequências dos seus erros, mas não têm controle total sobre suas ações. Então, elas continuam no caminho do erro e se autodestruindo. Renato, e principalmente em relação ao temperamento da pessoa, né? Porque parece aí que o Márcio tem um temperamento forte. Ele briga pelos filhos, né? Ele está numa situação em que ele deveria estar querendo conquistar a esposa, a ex, mas quando está lá com ela, ele fala uma besteira, ele briga, ele começa a fazer questão de coisas, né? Então, quer dizer, ele mesmo sabota tudo que ele tenta fazer para reconquistar a esposa. Então, quer dizer, o temperamento da pessoa, as pessoas pensam normalmente que é um fator que não tem como mudar, que aquela pessoa sempre vai ser daquele jeito, né? Principalmente quem é assim muito irritadinha, né? É uma pessoa muito nervosinha, ela pensa assim, não, esse é o meu jeito, eu falo mesmo, eu falo o que eu penso e tal. Mas nós temos visto, através das palestras da terapia do amor, que até pessoas difíceis, pessoas com temperamentos difíceis, têm conseguido mudar. As pessoas conseguem ser felizes no amor, mesmo sendo uma pessoa um tanto mais, vamos dizer, esquentada. Mas você pode ser uma pessoa esquentada e não fazer mal para outras. Você pode ser uma pessoa assim mais que vai na frente, que quer tomar, sabe, as rédeas, tudo. Você pode ser essa pessoa e ainda assim não fazer mal a esposa, o marido. É possível. Você não precisa, só porque você tem um temperamento assim forte, você vai fazer mal às outras pessoas, né? E normalmente quem tem um temperamento forte pensa assim, bom, eu não tenho jeito, as pessoas vão ter que se adaptar comigo. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito quando você quer ajuda, quando você quer buscar ajuda, você quer aprender. A questão é que você nunca vai conseguir fazer o que você nunca aprendeu. Simples assim. Na vida é assim e não é diferente nos relacionamentos. Por que você fala português? Porque você aprendeu. Porque você tem essa profissão que você tem. Porque você aprendeu. Porque você joga o esporte que você gosta de jogar. Porque você aprendeu. E por que você não faz outras coisas que você... por exemplo, você não fala russo. Por quê? Porque você não aprendeu a falar russo. Mas se você aprender, estudar, você vai falar russo. Então, tudo na vida se aprende, porque nós somos seres inteligentes. Então, você não tem sabido como deixar de brigar, não tem sabido como deixar de trair, ou sabido como resolver os problemas do casamento. Você não tem sabido como fazer isso. Mas há uma maneira de fazer isso. Você pode aprender. Ah, mas a culpa não é minha, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é da outra pessoa, eu não posso fazer tudo sozinho. Todo relacionamento tem duas partes. Você não pode se eximir da responsabilidade porque o outro comete erros. Você já corrigiu os seus? Você já aprendeu do seu lado o que fazer, como agir da maneira certa? Ou você tem mantido-se na teimosia, na arrogância, no orgulho? Porque a verdade é que quando a pessoa fala assim, não, mas uma andorinha sozinha não faz verão. Os dois têm que querer. Não adianta um só tentar. Quando a pessoa fala isso, na verdade, o que ela está ocultando por trás dessas palavras é um orgulho. Você é uma pessoa orgulhosa que quer que o outro mude primeiro. Você quer que o outro reconheça os seus erros para que você então comece a trabalhar nos seus. Isso é orgulho. Então, o caminho correto para a mudança é você reconhecer, não, peraí, eu preciso aprender, eu quero mudar, não consigo. Já tentei da minha forma, do meu jeito, não consigo. Como eu posso fazer? Como eu posso mudar, Renato e Cris? Quando essas pessoas chegam nas nossas palestras com esta atitude, nós podemos ajudá-la. E nós garantimos a ajuda. Aliás, se você acha que sabe alguma coisa,
Você acha que não vai ajudar nada a nossa palestra, que você já sabe tudo? É melhor que você não venha. Não venha, porque nós realmente não vamos poder ajudá-lo. Nós queremos pessoas que querem ajuda e que chegam às nossas palestras dizendo assim: Renato e Cris, eu tenho este problema, já tentei tudo o que eu sei e não consegui. O que vocês podem me dizer? O que eu posso tentar que eu ainda não tentei? Me diga, eu não estou enxergando, mas me digam que eu vou fazer. Eu estou pronto para fazer. Se você chegar às nossas palestras com esta atitude, nós garantimos a você, veja bem, ouça o que eu disse, nós garantimos a você que você vai conseguir a mudança que você quer. Você vai salvar o seu casamento e também se salvar dessa situação que você está vivendo. Mas você tem que vir e você tem que praticar. E a palestra acontece todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, comigo e o Renato. Nós também temos essas palestras em todo o Brasil e você pode acessar o site terapiadoamor.tv para saber o endereço mais perto de você. As lições da Terapia do Amor são responsáveis por ajudar muitas pessoas. Mas estas mudanças não acontecem só na vida amorosa, não. Não só no relacionamento, mas até, principalmente, eu acho que na visão que eu tinha, né? Falando, poxa vida, a gente tá casados há 5 anos, já nos conhecemos há mais de 10 anos, né? Eu acho que não tem... Estudamos, conhecemos um pouquinho alguma coisa, eu falei, acho que não vai ter nada para acrescentar de novo aqui, né? E cada vez que eu vim era um tapa de luva de um lado, do outro, porque a gente via que realmente a gente pensa que a gente sabe alguma coisa e na verdade é um aprendizado e que se cada um, né, ser um pouquinho mais humilde e ouvir o que eles têm para dizer e a gente realmente viver aquilo, né, você vê o resultado, você vê a diferença. Mas o pensamento de Eberton nem sempre foi assim. Ele era preconceituoso com relação às palestras. A princípio, quando inaugurou, eu falei, poxa, eu tô indo, eu sei que vai ser um comércio. Eu já fui armado, né, esperando uma reação, uma coisa diferente do que realmente eu vi aqui. Não é pedido nada para ninguém, né? Ninguém é forçado a dar nada. O que ele está fazendo é simplesmente passando aquilo que ele recebeu, né, para os próximos, que é super bonito esse trabalho dele e realmente bem edificante, tanto na vida como no relacionamento da gente. Todos nós, apesar de termos o nosso jeito, nós aprendemos a mudar o nosso jeito para nos adequarmos às outras coisas na vida. Quando você vai para o seu trabalho e o seu patrão chega para você, por exemplo, e fala assim: "Ih, rapaz, olha, aqui a gente trabalha diferente, não é assim que eu quero que você faça isso. Por favor, faz, a partir de agora você vai fazer assim, 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 assim." Duvido que você vira para o seu patrão e fala assim: "Patrão, peraí, esse é o meu jeito." Quer dizer, você muda o seu jeito para atender a necessidade do seu patrão, para não perder o emprego. Mas para manter o casamento, você não quer mudar o teu jeito. Em relação a ele, eu estou começando a perceber alguma diferença, mas eu acho que a maior diferença é dentro da gente, né? Não adianta você sair procurando de galho em galho, procurando outra pessoa, porque na verdade, se não partir, como a Priscila disse, de dentro de você, né, a mudança, você pode rodar o mundo inteiro, você nunca vai achar ninguém. E mesmo em tão pouco tempo, a Stephanie aprendeu uma lição valiosa. Ela me representa na questão da autoajuda, né, de se autovalorizar, de como lidar perante a sociedade, perante o sexo oposto, né. A gente aprende muito aqui. Acredito que isso aqui é uma grande autoajuda para quem quer crescer, não só profissional, como também emocional, espiritual. Acredito que isso é bem bacana. É a 4ª vez que eu venho e eu já tenho sentido uma diferença muito grande, que eu era inseguro, ciumento e eu era um pouco ignorante no modo de tratar as pessoas. Hoje eu já penso muito mais antes de falar qualquer coisa. Eu sei que não é tudo que passa na nossa cabeça que a gente deve pôr para fora. As palestras são fundamentais para que eu esteja pronta, para que eu seja a pessoa certa
por uma outra pessoa certa. E muito mais que isso eu considero, porque as palestras, elas blindam a gente de uma certa forma que não tem como não dar errado. Então a certeza que eu tenho é que dá certo seguindo as orientações e nos blinda também das muitas ofertas malucas que a gente encontra aí fora. Não deixar que as emoções nos guiem, porque às vezes a gente entra em algum relacionamento que você tem as sinalizações do amor inteligente que não tem como seguir. Então, se for guiar pelo coração, você vai, achando que pode dar certo. Mas quando você usa o amor inteligente, como é ensinado aqui, aí você vê que realmente você tem que parar e falar, não é isso. Então, isso é um verdadeiro aprendizado que, assim, eu tenho certeza que não tem como não dar certo. As pessoas estão muito impulsivas em relação à vida amorosa, por isso que elas estão se dando mal. A amizade, não. Quando você começa uma amizade, você está indo devagar, você está conhecendo. E se não der certo? Você conheceu aquela pessoa, bom, ela não tem um perfil exatamente do que eu queria. Vocês não vão terminar um namoro. Você já sabe que aquela pessoa não serve para um namoro. Só isso. Então, quer dizer, você não ficou com uma, ficou com outra, ficou com... Não, você ainda tem um amigo ali que não foi adiante, não foi mais que isso, acabou. Se você não é feliz no amor, você não vai ser feliz na sua carreira, porque o amor complementa isso. É o amor que te ajuda a crescer profissionalmente, que te dá força, que te dá a garra para você crescer. Não adianta você ser feliz na sua carreira, ter tudo na vida e não ter amor. Hoje em dia, o que falta das pessoas é o amor. Amor entre irmão, amor entre pai e mãe, amor entre um homem e um casal, né? Um homem e uma mulher, porque é isso que prevalece. E acredito que isso é bem bacana, assim. Eu gosto de vir aqui porque eu aprendo a isso e também fortifica. Nunca é tarde para aprender, nunca é... Como eu posso explicar? A gente sempre tem que aprender mais. Participe da Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Nesta quinta-feira, 10 da manhã e às 8h da noite. Vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos. Eu tenho uma pergunta para fazer, na verdade, uma dúvida. Como é que eu faço para participar do desafio da autovalorização? Porque eu procurei no blog do Renato e não consigo acessar. E eu gostaria muito de participar desse desafio. Meu nome é Celi. Então, Celi, muito bem perguntado, porque o desafio da autovalorização, para quem não sabe, é para aquelas pessoas que estão se sentindo desvalorizadas dentro do relacionamento. Você tem um parceiro ou uma parceira que não te valoriza, que te tem por conquistado, que você tem que sempre correr atrás, ficar ligando, você tem que ficar buscando aquela pessoa, a atenção daquela pessoa, lutando pela atenção daquela pessoa. Você talvez tenha até ciúme daquela pessoa e aquela pessoa nem tem ciúme de você, talvez, porque você está sempre atrás dela, ela não tem que correr atrás de você. Você se sente desprezado e que a outra pessoa não dá nenhuma atenção. Então, é uma desvalorização que acontece dentro do próprio relacionamento. Isso pode acontecer no namoro e pode acontecer no casamento. Acontece demais nos casamentos por aí. Então, nós fazemos um desafio para as pessoas que estão vivendo assim, nessa situação. Um desafio que em 7 dias, alguns casos você precisa estender um pouquinho mais, 14 dias, alguns casos extremos, 30 dias. Mas nós garantimos a você que você vai ter resultado desse desafio da autovalorização. Renato, eu até me lembro que eu fiz esse desafio com você. Você lembra disso? Lembro. Antes mesmo de saber que seria um desafio futuramente, né? Mas eu fiz isso e funciona realmente. O que é o desafio da autovalorização? Você vai ficar 7 dias, né, no mínimo, como o Renato falou, dependendo da situação, sem correr atrás dessa pessoa. Não fique com medo, pensando assim, se eu fizer isso, ela vai me largar, ela vai me trocar por outra pessoa, ela vai achar outra pessoa interessante. Não. Na verdade, você vai estar dando a ela a oportunidade de sentir saudades de você. Porque você não deixa ela sentir saudade de você. Na verdade, você nem deixa ela querer te procurar.
Porque ela não precisa. Porque você está sempre do lado dela, atrás dela, no celular dela, né? Então, esse desafio é para você se valorizar. Ou seja, essa semana você não vai ligar para ele, você não vai ficar mandando recadinho logo de manhã. Oi, bom dia, meu amor, sabe? Ou à noite. Você não vai ficar querendo saber dele, o que aconteceu, o que você fez, com quem que você estava. Você vai dar um tempo. Não que você vai sair do relacionamento, não. Mas você vai parar de focar nele. E, consequentemente, você vai estar focando em si mesmo. Nós explicamos mais como o desafio da autovalorização funciona no meu blog. Aliás, a Celi perguntou, disse que entrou lá no meu blog e não achou. Celi, está lá, eu acabei de checar. Está lá no meu blog. Eu vou dar umas dicas aí para você encontrar. Você entra no meu blog, renatocardoso.com. Tá? renatocardoso.com. E lá, você não vai encontrar logo na página inicial. Você vai encontrar dentro do blog, você tem que fazer uma busca. Tá? Então você, no meu blog, renatocardoso.com, lá no topo superior direito da página, tem um campo de busca, onde fica a lupa, aquela lupazinha de busca. Tá? Então você digita ali, desafio da autovalorização. Desafio da autovalorização. Ok? Aperta a tecla Enter. E ali você vai ter o resultado, vai aparecer no meu blog. Desafio da autovalorização. Ou você pode entrar direto no Google. Entra direto no Google. Desafio da autovalorização, Renato Cardoso. E você vai cair logo no link do meu blog. E ali você clica, tem um áudio de 10 minutos explicando como funciona o desafio. Ouça este áudio e pratique. Olha só o que esta aluna, a Priscila de Santana, disse quando ela fez o desafio. Ela colocou um comentário lá no áudio. Ela diz assim: antes de ouvir esse desafio, eu achava que precisava de um psicólogo. Achava que realmente estava louca, porque ele só me chamava de louca. Ele percebeu no primeiro dia do desafio, no segundo ficou muito desconfiado, no terceiro bem carinhoso, no quarto dia acho que ele esperava que eu fosse terminar ou algo assim. No quinto dia ele só queria me agradar e mais nada. Hoje eu ainda continuo no desafio, pois vi como é importante me valorizar e aprendi muito aqui com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo a todos. Obrigado, Renato e Cristiane, vocês são maravilhosos. Obrigado você, Priscila, por ser uma aluna tão aplicada e por nos contar a história do resultado do desafio da autovalorização. Então está aí a dica. Quem está se sentindo desvalorizado dentro do relacionamento, basta fazer o desafio da autovalorização. Você certamente já ouviu falar sobre valor próprio, que para atrair alguém especial é preciso se valorizar primeiro. Mas a prática não é tão simples assim. Existem 5 sinais que apontam que uma pessoa não se valoriza. Tome nota. Correr atrás de alguém que lhe despreza. Centralizar todas as forças no parceiro e esquecer de si. Se submeter a situações constrangedoras com medo de perder a pessoa. Não cuidar da aparência e se sentir inferior aos outros. Se em uma rápida avaliação você se identificou com algum dos sinais, é porque você precisa descobrir o seu valor. Mas a questão é, como? No curso para os solteiros inteligentes, você vai aprender como se valorizar na prática e atrair a atenção de pessoas de grande valor. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado, nesta quinta-feira às 10 da manhã e às 20 horas no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada é gratuita. Muito obrigado, alunos. Nós vamos voltar amanhã aqui neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.